O processo envolvendo os ex-prefeitos José Carlos de Melo Teixeira, o Nenê, e Mário Donizete Floriano Teixeira, o Padre Mário, terminou nesta terça-feira, dia 12, no qual ambos foram absolvidos pelo Ministério Público. Confira na íntegra a entrevista com José Carlos de Melo Teixeira, o Nenê. Na verdade, foi repasse de subvenção para a Associação de Bairros e para a terceira idade. Esses repasses já vinham sendo feitos desde a época do governo De Luca, em 89, e nunca houve um questionamento, porque a exigência é que o repasse para as entidades fosse feito através de lei, a Câmara Municipal autorizando o repasse. É que ao longo dos anos, a subvenção para a terceira idade e para a associação de bairros é considerada o terceiro setor. É o setor de entidades que sobrevivem com parte do dinheiro público. E nesse período onde que foi ajuizada essa ação, em 2008, 2009, esse período começou a surgir abusos com essas ONGs, e a mídia caiu em cima cobrando, porque eram ONGs fantasmas, dinheiro público que não eram utilizados para o bem da população, E em todas as cidades começou a ter uma exigência do Ministério Público sobre o repasse que foi feito. E o Ministério Público entendeu que, além de uma lei autorizando o repasse, deveria existir um plano de trabalho onde fosse especificado o dinheiro público com qual destino. E na época só existia uma lei autorizando, no nosso caso, a lei autorizava de acordo com a lei federal, que era para o funcionamento da entidade. E a lei do Padre Mário, ela determinava que as subvenções seriam destinadas para a consecução dos objetivos sociais da entidade. Então era uma destinação assim genérica e não determinando aonde seria destinado o dinheiro público. Hoje, já desde a nossa administração anterior, de 2009, quando já essa ação foi ajuizada, nós enviamos para todas as subvenções para as entidades, além da autorização do repasse, um plano de trabalho. Então foi adequado às exigências, mas que não existia essa exigência anterior. E o fator principal, que foi revertida, essa decisão de primeira instância, lá no Tribunal de Justiça, foi que a própria sentença do juiz aqui de Barra Bonita, ele absolveu todos os presidentes das entidades, reconhecendo na sentença que o dinheiro público foi bem utilizado. Então, esse foi o ponto forte da decisão, porque como que vai condenar um prefeito que repassou dinheiro se o dinheiro foi reconhecido que ele foi bem utilizado, foi utilizado para o benefício da população. Então foi esse fator que reverteu essa situação, que, a nosso ver, foi uma exigência que aconteceu, assim no meio do caminho. Não foi dado um prazo, olha, daqui para frente tem que ser mais específico. Nós simplesmente fomos julgados, por uma exigência, num momento, mas retroagindo. Mas o importante é que tanto eu como o Padre Mário fomos absolvidos, todos os presidentes das entidades foram absolvidos também, e tirou qualquer dúvida sobre
a boa aplicação do dinheiro público. É isso que eu queria saber, né? Qual que é a sensação agora de finalmente ter resolvido esse problema, de estar absolvido? Olha, é uma situação de alívio, né? Porque se você está sendo condenado por uma coisa que você tem culpa, né? Então você tem que assumir o erro que você fez, né? Mas no caso nós estávamos sendo condenados por uma coisa que nós não tivemos, né, culpa. E tanto é que naquela época que existiam as ações do Ministério Público, as ações das entidades, né, foi um momento muito importante para Barra Bonita, porque em todos os bairros, as associações dos bairros tinham cursos, né, envolvendo, né, as pessoas dos bairros, cursos de costura, curso de bordado, curso de pintura em tecidos, curso de artesanato, curso de biscuit, curso de idiomas, né, e envolvia, né, pessoas de todas as faixas de idade, pessoas de 80 anos, de 50, de 20, né, e naquele período as pessoas se relacionavam, né, durante os cursos, e muitas pessoas que tomavam remédios para depressão deixaram de tomar, porque o isolamento é que faz a pessoa entrar em depressão, né? Mas com esses cursos e esse relacionamento, foi mostrando para as pessoas que todas as famílias têm problemas, né? E que ali um dava suporte para o outro. Olha, em casa não é isso, mas está acontecendo isso. Meu filho adolescente está acontecendo isso, né? E foi uma maneira, né, das pessoas saírem daquela vida isolada na frente de uma televisão e se relacionar, né, com as pessoas do bairro. E a diferença de idade também foi importante, né? Porque é uma coisa que nós não temos muito no Brasil, esse convívio de jovens com pessoas mais adultas, né? E é importante esse repasse da experiência das pessoas adultas para os jovens, né? Para ela crescer mais preparada com o dia a dia, né? E somente no convívio com pessoas que a gente consegue, né, um resultado positivo nesse sentido, né? Mas hoje foi tirado inclusive uma preocupação, porque existe uma ação em andamento que foi julgada, né, procedente, cassando os votos do Guilherme e da doutora Sônia, né? Está para ser decidido agora a confirmação dessa sentença ou não, né, em segunda instância. E se for confirmada essa decisão, vão ficar cassados o Guilherme e a doutora Sônia, e o segundo lugar, no caso, né, na eleição aqui em Barra Bonita, ficou eu e o Zequinha, né? Se eu fosse condenado em segunda instância agora, eu teria me tornado inelegível, né, por 3 anos, e teria uma nova eleição em Barra Bonita, porque o vice não poderia assumir. Então é uma situação que seria aí, para mim, muito ruim, para Barra Bonita, que teria uma nova eleição, né? Então essa decisão ela tem uma importância muito grande no cenário político de Barra Bonita. Como que o senhor analisa essa decisão? O senhor está confiante que possa voltar, né, ao executivo? Olha, todos os passos, né, foram dados com muita cautela, bastante critério, né, porque muitas vezes essas ações eleitorais são forjadas, né, são elaboradas assim, provas, né, porque é difícil você conseguir provar a compra de voto, porque existe uma cumplicidade, aquele que compra e aquele que vende o voto. Então, para você conseguir provas, é difícil, porque tudo acontece na calada da noite, né? E
nós tivemos essa preocupação de não entrar com a ação. Eu poderia ter entrado com a ação eleitoral pedindo a cassação do Guilherme, mas nós preferimos representar para o Ministério Público, né, dizer, olha, aconteceu esse fato. Ao meu ver, esse fato ele é ilegal, né, e as provas estão aqui. E caberia ao Ministério Público decidir se acataria ou não essa representação. O Ministério Público acatou a representação e foi buscar mais provas para confirmar as provas nossas e outras provas para ajuizar a ação eleitoral. Então, se você for ver hoje no Brasil, se eu não me engano, são acho que 2 ações somente eleitorais nessa eleição que o autor é o Ministério Público. O resto são pessoas que disputaram a eleição. Então, o peso, né, de uma ação ajuizada pelo Ministério Público é, a meu ver, diferente de um concorrente entrando. Se for confirmado, a partir do mês que vem, vamos supor, né, se sai a decisão até o É final imediato, desse mês, né? Sai a decisão, já na hora já é comunicado o juiz eleitoral daqui, então assume sai no mesmo dia e assume no mesmo dia. E o senhor já vem pensando nisso, né? Caso realmente volte à prefeitura, seria a partir do mês que vem já tem planos, projetos, prioridades para colocar em prática já, se tiver à frente do Executivo? Olha, nós temos, né, conversado bastante com uma equipe bastante reduzida, né, porque, na verdade, nós perdemos a eleição. Então, agora, né, praticamente um fato novo, né, e que nós vamos rever a equipe, vamos analisar, né, com mais critério até pontos que erramos, né, porque você dentro da prefeitura é uma coisa, né, você está envolvido no dia a dia, né, e o seu foco fica bastante reduzido, né. Agora, você fora da prefeitura, você começa a analisar, né, de uma forma muito mais ampla, onde dá para analisar, né, os acertos, os erros. Né. É uma situação muito complicada hoje disputar uma reeleição. É muito complicado porque ou você faz acordo com a maioria dos partidos e este acordo custa você trazer para a administração as pessoas desses partidos, né? E muitas vezes são pessoas de um perfil diferente da sua administração. Então você trazer da sua administração perfil diferente, né? Você vai, é o que a gente vê em muitas cidades, uma aliança ampla, né? Ela acaba não trazendo qualidade na administração, né? Mas, por outro lado, se você não fizer uma aliança ampla, né, outro faz, né? Então, outro vai ter uma equipe muito mais forte, com muito mais pessoas, né, querendo, no dia a dia, vencer a eleição do que o seu grupo, né? Então, isso aí foi um fator que teve um desgaste muito grande, né? Nós fizemos uma aliança muito pequena, né? E o Guilherme já, pelo contrário, fez uma aliança muito grande. Com isso, né, ele tem muito mais pessoas no dia a dia durante a campanha eleitoral do que a gente, porque a campanha eleitoral é uma guerra, né? Quanto mais pessoas você tiver ao seu lado, falando bem, te defendendo, né, a tendência de se conseguir um resultado melhor é muito maior, né? E outra coisa, você, na administração, você é responsável pelo dia a dia da cidade, pelo orçamento, né? E a pessoa que está disputando uma eleição, ela promete tudo,
né? Aí depois ganha a eleição, vai ser cobrado, mas ela vai falar, né, olha, eu imaginei que era assim, mas não é. Então, a promessa fica no ar, né? Existe aquela cobrança, existe o desgaste, mas a pessoa, né, que disputa uma eleição e que não está no poder, ela promete muito mais do que pode. E isso também é um fato difícil para quem está disputando uma reeleição, principalmente aqui em Barra Bonita, que nós temos uma rádio que ela não é imparcial, é uma rádio que ela é 100% contra a administração. Então, era todo dia criando desgaste na administração, inventando fatos, distorcendo notícias, né? E muitas pessoas não conseguem discernir o que é o certo e o que é o errado, né? E você acaba também sofrendo, né, esse desgaste. Eu vou dar um exemplo, né, que nós fizemos um concurso público, né, e foram mais de 1.000 pessoas que foram aprovadas, né, mas era expectativa de ser chamado e não com vaga garantida, né. Pessoa que passou, foi aprovada, mas em 50º, né, lugar. Chegava na prefeitura, muitos me procurando, olha, eu passei em 15º lugar, 20º lugar, né, e eu queria saber se eu vou ser chamado, né. Aí eu explicava, olha, existe um limite de funcionário, de gasto com funcionário público, existe agora no momento somente 2 vagas para onde você prestou concurso, então você passou em 20º lugar, tem 18 na sua frente, pode ser que seja chamado, mas é difícil, né? Só se for ao longo aí de mais de um ano, né? E a pessoa saía, mas não aceitando aquela resposta. Aí ia para o concorrente. Olha, eu passei em 20º lugar no concurso de merendeira, né? E eu queria saber se você vai me chamar se você for eleito. Não, fica tranquilo. Pode ficar tranquilo. Eu entrando, passou, vai ser chamado. Então essa pessoa já ficou iludida, mas é uma mentira, é impossível de ser chamado nessa condição. Mas a pessoa sai acreditando, começa a envolver a sua família, seus amigos, porque se ganhar aquele candidato, ela certamente vai ser chamada no concurso público. Mas é mentira, né? Então, são desgastes desse tipo que realmente prejudica muito uma eleição, né? Porque as pessoas, né, elas estão hoje muito individualistas. Elas não pensam em termos de coletividade, em termos de benefícios do bairro, em termos de benefícios, né, para um segmento da sociedade. As pessoas querem o benefício imediato e particular, né? E enquanto tiver essa visão, esse pensamento, né, dificilmente vai mudar o cenário, porque essas pessoas que procuram o benefício individual, ela vai estar sempre acreditando, né, em promessas, né, mas a tendência é o dia a dia a gente, né, ir mostrando que administrar hoje um município é você falar para um sim mais de 100 não, né? Porque é todo mundo querendo o sim, mas é impossível você dar o sim, né? Então você tem que falar muito não, e isso dá um desgaste muito grande, né? E que só mesmo com uma conscientização muito grande para mudar esse cenário. Tá certo. Queria agradecer a disponibilidade do senhor. O senhor tem alguma coisa para acrescentar? Não, eu agradeço também essa oportunidade, né? E gostaria de parabenizar a Vector News, né, pelo trabalho sério que vem fazendo. É um veículo de comunicação, né, que é o futuro, sem sombra de dúvida, né, que é esse jornal eletrônico, né, e de uma forma assim bastante transparente, né,
E eu acho que isso aqui estava faltando, né, em nosso município. Eu só tenho que parabenizar e desejar boa sorte para toda a equipe da Vector News. Muito obrigada.